Nesse vídeo bombástico, eu quero mostrar para vocês o Eduardo Bolsonaro em um tom firme e direto, trazendo um aviso do governo dos Estados Unidos, destacando não apenas as perseguições que a família Bolsonaro e os seus aliados e nós patriotas temos enfrentado, como o Brasil todo, mas também trazendo à tona um recado que ecoa fora das nossas fronteiras. Segundo Eduardo Bolsonaro, há um posicionamento claro e firme vindo dos Estados Unidos, especialmente através de Donald Trump e o Congresso americano, de que o Brasil não pode flertar com ditaduras e nem normalizar práticas de censura e perseguição política sem sofrer sérias consequências internacionais. Se trata de um alerta que expõe como as ações do ministro Alexandre de Moraes já ultrapassaram o campo interno e passaram a gerar repercussões globais. Ao longo do vídeo, Eduardo Bolsonaro ele ressalta que a Lei Magnitsky, aplicada por Donald Trump contra Moraes, não é apenas um gesto simbólico, mas é um recado direto de que violações de direitos humanos não serão toleradas pela maior potência mundial. E mais, todos aqueles que apoiarem ou se alinharem a esse modelo autoritário praticado por Alexandre de Moraes também sofrerão sanções semelhantes. Ou seja, se Alexandre de Moraes não mudar o tom, não baixar a guarda e se humilhar, Donald Trump vai atacar o Brasil. Mas para pegar a esquerda, a petezada, e não nós, cidadãos de bem. O tom é de advertência e o Brasil está sendo observado lá fora e pode pagar um preço altíssimo se insistir em trilhar o caminho das ditaduras latino-americanas. Antes de eu colocar esse vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro, eu peço encarecidamente, deixe o seu like para que os meus vídeos de comentários políticos e religiosos eles possam alcançar mais pessoas. Por isso eu peço, vai deixando o teu joinha, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Se você quiser aprender a ganhar dinheiro justo e honesto na internet, trabalhando com o teu celular no mercado digital e fazer valores iguais a esses que eu estou colocando e mostrando aqui na tela, e ainda participar de um sorteio de R$1.000 no Pix até o final desse mês, fica até o final desse vídeo que eu tenho uma dica importantíssima para te dar. Agora vamos assistir o vídeo do nosso querido Eduardo Bolsonaro. A gente já aceitou o desafio, o Alexandre de Moraes não tem mais como dobrar a aposta, acabaram as fichas dele, o que ele vai fazer? Né? Ele agora está tentando botar até policial federal dentro da casa do meu pai, o que fica ainda mais notório a qualidade dele, né? O caráter dele de violador de direitos humanos. Tem um sacrifício embutido, mas eu tenho muita fé em Deus que a gente vai vencer. Pode ter certeza. Eu estou topando ter o sacrifício porque eu acho que todos nós estamos no mesmo barco. Eu acho que é muito claro para quem estuda história, para quem já viu um pouquinho do que aconteceu ali com Stalin, com Hitler, com outras pessoas, outros ditadores, o modus operandi deles, que só tem uma saída, que é a gente se unir nessa maioria que nós somos, né, tal qual búfalos, e correr para cima desses leões, que por vezes abocanham, pegam um colega aqui, um outro do lado. E eu tenho certeza que esse momento está chegando e a gente vai vencer. É com essa fé em Deus que eu acho que a gente vai vencer. Podem até prender o meu pai, podem fazer o que for, mas eu não vou desistir de lutar do Brasil. Quando você vê que o Trump tem colocado adiante, não só a Lei Magnitsky contra o Moraes, mas recentemente agora, 2, 3 dias atrás, uma nova carta do FDC dá conta, né, a Comissão de Comércio americana, dando conta de que os países que forem contra, né, os países que servirem suporte para o aparato de censura serão não somente tarifados, mas correrão o risco de terem embargados chips americanos, né, semicondutores, para este país. Ou seja, o Brasil está flertando com ditaduras, está flertando com a perseguição, está normalizando esse tipo de conduta que acontece em países como Cuba, Venezuela e Irã, e vai sofrer as consequências disso. O recado foi dado para Alexandre de Moraes através da Lei Magnitsky, porque ele é um violador de direitos humanos, né, em virtude da perseguição. Se outras autoridades brasileiras decidirem seguir os passos dele e corroborarem essa conduta, eles vão estar incursos no mesmo tipo de penalidade, né? A Lei Magnitsky ela é uma lei que exige uma burocracia, tá? No entanto, todos aqueles que apoiam o violador, aquele já sancionado, eles automaticamente podem ter contra eles aplicadas as chamadas sanções secundárias, as sanções secundárias, que basicamente são as mesmas sanções do Alexandre de Moraes, tá? De cartão de crédito, etc., conta bancária. Essas ações
a exemplo do que ocorreu com Karim Khan, procurador lá do Tribunal Penal Internacional, elas demoram um tempo para serem efetivadas, sim, porque existe uma burocracia a ser feita. Não é simplesmente eu, Paulo Figueiredo, chegar lá, bater na porta da Casa Branca e ô Trump, ô secretário, sanciona aqui esse cara. Não é assim. Existe relatório, existe prova documental, existe uma série de situações, existem repercussões, né, artigos da imprensa, de direita, de esquerda, etc. Mas pode ter certeza que o trabalho mais difícil ele já foi feito, que foi o embasamento jurídico para que isso tudo fosse ocorrido, né, essa sanção fosse aplicada contra o Alexandre de Moraes. Uma vez aplicado contra ele, quem presta apoio a ele, logístico ou às vezes até moral, está correndo o risco de também tomar as mesmas sanções. Então, é o prognóstico que pode ocorrer. Mas, mais uma vez, isso depende das autoridades americanas, né? Eu acho muito provável de que possam ser aplicadas outras sanções se o Brasil seguir, nessa primeira turma do STF, seguir por esse caminho, né? Respondido isso, meu amigo Gustavo Gayer, queria só finalizar dizendo aqui que o nosso trabalho é um trabalho que visa priorizar, né, o interesse público. Eu queria muito que todos vocês que têm familiares presos em virtude do 8 de janeiro, né, vocês que já sofreram algum tipo de ameaça do Moraes, né, eu estou vendo ali o Carlos Jordi, líder da oposição, que já teve a visita da Polícia Federal, gente que teve página desmonetizada, censurada, Gilvan mesmo, que já tomou gancho aí também, injusto ao meu ver. Todos vocês, eu queria que vocês não desistissem do Brasil. Porque eu sei que quando uma pessoa é presa no 8 de janeiro, como por exemplo um rapaz agora que foi no enterro da avó dele, e não deixaram sequer a mãe dele abraçá-lo durante o funeral, eu sei que vocês pensam que será que vale a pena lutar pelo Brasil? Será que alguém se importa com nós? Eu quero dizer para vocês, nós nos importamos com vocês. Vocês são pessoas comuns, mas que para nós vale a pena lutar. Os áudios que foram vazados, né, a conversa com meu pai que foi vazada, para quem leu, né, para quem não leu artigos de imprensa, para quem leu as conversas, conseguiu ficar claro ali que eu poderia muito bem ter ido por um caminho de benefício pessoal do meu pai. Eu poderia ter ido num caminho para livrar só a cara dele e deixar todos os demais no segundo plano, quem sabe após a eleição de Bolsonaro em 2026 para libertá-los em 2027. Mas eu não optei por esse caminho. Mas vamos lá, para não exceder o tempo. Comigo aconteceu o seguinte, né? Inventaram para mim um crime de que é vir com muita frequência aos Estados Unidos. Todo mundo sabe da minha proximidade com a família Trump, com pessoas do governo aqui. Comecei esse trabalho lá em 2018, pelo menos, se a gente for voltar no tempo, né? Fiz um evento lá em Foz do Iguaçu, Cúpula Conservadora das Américas. Ainda durante o governo do meu pai de transição, visitei aqui uma semana Estados Unidos, Boston, Nova York, Miami. Fiz mais de 30 rodadas, principalmente com fundos do mercado financeiro, levando a notícia de que um presidente novo viria a ser empossado em janeiro, no caso de Jair Bolsonaro, e que o Brasil deixaria de ser socialista. Então a gente trabalha há muito tempo tentando fazer aquilo que o nosso eleitorado pede, né? A organização da direita, firmar um projeto de país, colocar adiante uma bancada uníssona de parlamentares. Eu acho que em certa medida a gente conseguiu muito sucesso nessa empreitada e os senhores que me assistem aqui hoje certamente, né, estão lado a lado comigo nessa iniciativa. Por vir muito aos Estados Unidos, vim na posse do presidente Trump. Não, meu pai foi convidado, não pôde vir porque Moraes apreendeu o seu passaporte. Vale lembrar que quando ele apreendeu o passaporte de Jair Bolsonaro, o motivo foi porque outras pessoas próximas a Bolsonaro tinham notícias de estavam saindo do país, entre elas Felipe Martins. E ainda depois, quando essa farsa do Felipe Martins foi descarada, e hoje tem-se até pelo relatório da PF de que ele nunca saiu do Brasil, ainda assim mantém a apreensão do passaporte do meu pai. De perto, o caso do deputado Daniel Silveira, que até hoje permanece preso, numa bizarrice, onde praticamente ele não tem direito à progressão de regime, né? Ele deveria estar em casa, saindo para trabalhar e apenas se recolhendo durante o período noturno. Mas o Alexandre de Moraes, ele tem esse desejo de se mostrar uma pessoa má, para assim ter o respeito dos outros, através da intimidação. É por isso que eu não exagero quando eu coloquei no meu Twitter, que foi incluso num dos inquéritos, quando eu chamo de gangster. Porque essa é uma prática de um mafioso.
de um gangster. E ele, né, então, ali pelo final de fevereiro, recebeu uma demanda do Lindbergh Farias, que é o novo diretor-geral da Polícia Federal, né? Isso daí mostra, mais uma vez, a disfunção com que o Brasil está vivendo. Ele pede as coisas, o Alexandre de Moraes atende. Ele pediu a apreensão do meu passaporte. O grande problema que ocorreu é que eles não sabiam que naquele momento eu estava pousando nos Estados Unidos para passar uma semana, que é o feriado de carnaval. Vim visitar alguns amigos aqui. E como eu vi ali que o Alexandre de Moraes tinha dado 5 dias de prazo para o PGR responder se apreenderia ou não o meu passaporte, a pedido do líder do PT na Câmara, algo inacreditável, eu resolvi esperar. Esperei. E, inacreditavelmente, o PGR não respeitou o prazo de 5 dias do homem mais temido do Brasil. Após anunciar nas minhas redes sociais que ficaria exilado aqui, em 2 horas, o Procurador-Geral da República então disse que não era necessário pegar o meu passaporte, porque a minha atividade aqui era legal. No mesmo dia, Alexandre de Moraes arquivou o processo. Por que ele fez isso? Para não me dar a oportunidade de colocar, né, um rótulo em mim de perseguido político. E aí começaram as matérias na imprensa, jogando junto com o regime, dizendo, Eduardo Bolsonaro não volta porque não quer, está passeando, está na Disney, etc. Glória a Deus, a soberba e a arrogância dos nossos inimigos. Esse foi o tempo em que eu tive a tranquilidade e a oportunidade de focar na minha vida em uma única pauta, que era trazer justiça contra o maior violador de direitos humanos, eu me arrisco a dizer, da história do Brasil. Foi dessa maneira que eu e Paulo Figueiredo, jornalista conhecido dos senhores, conseguimos ir diversas vezes ao Congresso americano, à Casa Branca, e levar informações que culminaram na sanção Magnitsky contra Alexandre de Moraes, que ainda vai piorar, eu tenho certeza disso. Não só para ele, mas pessoas também no entorno dele. Depois de eu anunciar a minha estada aqui, 2 meses após isso, o cientista americano Corey Mills, da Flórida, perguntou ao secretário Marco Rubio, numa audiência do Congresso Nacional Americano, se haveria a chance de sancionar Alexandre de Moraes. E Marco Rubio disse que sim. Dias após este fato, a coisa mudou da água para o vinho. O mesmo inquérito em que tinha sido arquivado, com o PGR dizendo que a minha atuação era totalmente legal nos Estados Unidos, foi então desarquivado por essas razões políticas. E começou a pesar sobre mim o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de até 12 anos de cadeia. Fora alguns outros, como obstrução de justiça, alguns outros crimes um pouco menores, coação mediante processo, crimes que com certeza não cabem contra mim. Por exemplo, coação mediante processo exige que eu tenha um meio ilícito. Eu não tenho meio ilícito nenhum na minha mão. Eu sequer tenho qualquer meio na minha mão. Mas, se considera a lei Magnitsky um meio ilícito, a lei Magnitsky é uma lei norte-americana. Então ela já não é ilícita. E ela tem que estar sobre o meu poder, tem que estar ao meu dispor. E, na verdade, quem caneta e aplica a lei é Donald Trump e os secretários Scott Bessent, do Tesouro, e o Marco Rubio, secretário de Estado. Então, é óbvio que isso daí é um instrumento do regime para pressionar, para forçar ao resultado que eles desejam. Como eles não conseguiram fazer com que nós parássemos, então, como todo o regime, foram para cima de Jair Bolsonaro, que é o meu pai. É a mesma coisa que acontece com os médicos cubanos. Muitos dos senhores aí já eram parlamentares, deputados federais, ao tempo em que o Bolsonaro foi eleito presidente. Quando o Bolsonaro foi eleito presidente, com relação aos médicos cubanos, né, o programa Mais Médicos, ele falou de 3 requisitos para manter o médico cubano no Brasil. Pagamento integral do salário no Brasil, um exame revalida para provar que são médicos, né, para provar que não são espiões ou qualquer outra coisa. E, por último, trazer a sua família de Cuba para o Brasil, porque já era de conhecimento nosso que era uma estratégia do regime ameaçar os familiares que ficam como reféns lá na maior ilha de escravocrata do mundo. E assim Alexandre de Moraes está fazendo. Então, a cada vez que o Alexandre de Moraes dobra a aposta, ele nos dá a oportunidade de escancarar para o mundo inteiro que ele realmente é merecedor de todas as sanções. E não se enganem, né, não fiquem surpresos, na verdade, se isso for levado para a Europa, que é o próximo passo.
Eu sei que Alexandre de Moraes, nesse momento, deve estar pensando, né, jogando junto com a Interpol, hoje liderada por um brasileiro, para tentar fazer a minha apreensão. Mas também a gente tem aqui bons aliados do nosso lado para evitar qualquer tipo de empreitada nesse sentido. E finalizo dizendo que cada vez mais ele vai jogando os... Como o último, por exemplo, que é o crime de incitar invasão, né, incitar a autoridade internacional a invadir o Brasil ou a atos de guerra. Quando eu falo isso aqui nos Estados Unidos para as autoridades, que eu estou sendo processado no Brasil por conta disso, as pessoas dão risada. É notório que a gente não praticou nenhum crime desse. A gente já viu, né? Político aí para a cadeia por conta de problemas com corrupção, desvios, dinheiro público, etc. Golpe de Estado certamente não é o caso de Jair Bolsonaro. E isso daí fica muito claro, finalizando, presidente. É com esse espírito aí que eu acho que todos os parlamentares que estão me assistindo aqui também, que a gente vai conseguir vencer essa batalha. Obrigado, Meira, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Conte com o meu apoio. Também um abraço para o seu conterrâneo, né? Nosso eterno ministro do Turismo, Gilson Machado, que está injustamente sem passaporte e sem poder sair da cidade de Recife. Um abraço, fiquem com Deus. A gente acabou de ver aqui o Eduardo Bolsonaro não falando apenas por si. Ele transmite ao Brasil um recado que vem da maior potência do mundo, liderada por Donald Trump. O mundo não vai ficar de braços cruzados diante de um regime ditatorial que usa a toga para esmagar liberdades e perseguir opositores. Esse é um marco histórico, porque pela primeira vez um ministro do STF é enquadrado internacionalmente como violador dos direitos humanos. Isso mostra que a farsa já não convence lá fora. Moraes, ele pode até se achar intocável aqui no Brasil, mas no cenário global ele é visto como aquilo que realmente é, um ditadorzinho travestido de juiz. Esse recado é também um aviso à elite política e judiciária brasileira. Apoiar esse sistema de perseguição tem custo. Não é apenas questão de reputação, é bloqueio de contas, perda de acesso ao mercado financeiro, isolamento internacional. O Brasil não pode continuar flertando com o abismo, com as trevas, seguindo o caminho de Cuba, Venezuela ou Irã, sem pagar o preço. A diferença é que agora a pressão vem de fora. E isso desnuda a fragilidade de um regime que se sustenta na intimidação, mas que começa a ruir diante da exposição internacional. Portanto, o que o Eduardo Bolsonaro trouxe não é só uma denúncia, é um sinal de que ainda existe esperança para o Brasil. A mensagem de Trump é clara: ou o nosso país retoma o rumo da liberdade e da verdadeira democracia, ou será tratado como uma ditadura banida da comunidade internacional. Chegou a hora de escolher em que lado da história nós queremos estar. E para o povo brasileiro de bem, que ainda crê em Deus, na justiça e na verdade, o chamado é se unir à resistência. Nós não podemos nos acovardar diante dos tiranos da toga. É hora de se levantar a cabeça, lutar pelo Brasil, porque o mundo já está olhando e dizendo: basta disso. E aí, será que o nosso laranjão, Donald Trump, vai botar para quebrar de verdade e mostrar para o mundo que não dá mais para o Brasil ser governado por ditadores de toga? Essa é a grande questão. Se você acredita que o Trump pode agir em favor da nossa nação brasileira, comenta aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião. E também, se você acha que ele não tem como intervir, também deixe o seu comentário aqui embaixo, porque o teu ponto de vista também é muito importante nesse debate político. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os teus familiares, com os teus amigos e com toda a tua rede de contatos, porque esse assunto ele precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Tá? Aproveita, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que a gente traz por aqui todos os dias. E como eu falei no início do vídeo, se você quiser aprender a conquistar ganhos iguais a esses valores que estão aparecendo agora na sua tela e ainda participar de um sorteio de R$1.000 via Pix até o final desse mês, é só chamar a nossa equipe no WhatsApp e eles vão te orientar passo a passo para você começar ainda hoje a ganhar dinheiro de forma prática, direta e honesta. Para você entrar em contato, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo e chama a nossa equipe. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, até um próximo vídeo e Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa.
Acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.